Ah, que bom que você veio. Eu sou Elisa Maria e esse é o canal Eva Messages. E hoje é a última jornada, a última batalha da guerra profunda entre a gente e os nossos arquétipos, os nossos arcanos, os mistérios profundos da psique humana representados aqui nessa linguagem de tarô para desenvolvimento pessoal. Bom dia para todo mundo que está aí comigo. Hoje é a nossa última live, pessoal. É o último, derradeiro episódio dessa jornada linda que a gente fez junto aqui, né? Bom dia, Cris. Bom dia, Pandora. Fica todo mundo à vontade. Quem está aqui ao vivo, quem vai ver depois. Eu estou muito feliz em finalizar essa jornada com vocês. Espero a primeira de muitas outras, porque foi muito especial para mim. Nessa jornada, né? A gente riu com o louco, com as loucuras dele. A gente teve medo da morte, eu acho, né? Aquele arcano que vem e muda tudo na vida da gente. Eu acho que a gente se surpreendeu bastante com a roda da fortuna, né? Que traz os mistérios do destino aí para atuar na nossa vida, junto com a nossa capacidade, aquela que a gente aprendeu lá com o mago, de usar das ferramentas que estão aí na nossa vida, das escolhas que os enamorados nos ensinam, para a gente conseguir chegar a criar o quê? O mundo, aquele mundo que a gente sonha, que a gente idealiza, sempre, é claro, coincidindo quando possível e dentro do possível com as realidades das criações das outras pessoas também. Todo mundo por aí, magos e magas das suas próprias realidades. Vocês estão bem? Vamos começar aqui com tudo? Nossa última live, Silmara. Pois é, eu nem acredito. Ó, ganhei até tatuagem no meio dessa jornada toda. A gente viveu muita coisa, né? E eu espero que se você não viveu essa jornada aí com a gente, né, nesse período aí ao vivo, fique à vontade, ó, vai ficar aí nos destaques do perfil aqui no Instagram pelo tempo que eu achar necessário. Então entra, refaça essa jornada, você que acompanhou também e que talvez precise passar por algum outro ponto de novo. Por quê? Porque no fim das contas o tarô é isso, né? Essa linguagem com a nossa psique humana para a gente conseguir se entender melhor, né? Como eu disse lá no videozinho chamando o pessoal aqui para a live, ferramentas, né? 22 ferramentas da nossa caixinha, da nossa bolsinha de mago, de maga, para a gente passar por esse mundão aí, né? Conseguindo sempre que possível construir a realidade, enfim, com base naquilo que a gente quer pra gente. E aí, vocês gostaram? Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando do dia. Para mim tá sendo um dia de muita gratidão, sabe? De estar muito feliz em poder compartilhar agora os mistérios das perspectivas, que são esses que vão compor a nossa última etapa da jornada, que é o mundo. E também ouvir um pouco de vocês. Lá no finalzinho eu tenho uma surpresa. No final da live eu vou falar um pouco e mostrar na prática, né? Vou pedir para vocês mandarem perguntas aí nos comentários. Eu vou mostrar uma forma da gente usar, então, esses 22 arcanos que a gente trabalhou ao longo da jornada como respostas para questões do nosso cotidiano. Então, no final, mais pro finalzinho, eu vou falar aí, ó, já, gente, manda aí as perguntas. Claro, eu não vou poder olhar, eu vou passar aqui, né, o feed e ver as perguntas que chegarem ao meu campo de visão, não posso garantir que vão ser as primeiras, mas eu vou embaralhar aqui os arcanos maiores, os 22 arcanos das nossas últimas 22 lives, 21, né, com essa 22, e aí vou tirar uma cartinha para responder vocês, tá bom? Mas antes, vamos falar então do que é isso, gente. O que é finalizar uma jornada aqui com o tarô? Bom, já vou dizendo para vocês que finalizar uma jornada com o tarô sempre significa começar mais uma. Por quê? Porque depois do mundo, minha gente, o mundo é exatamente o ponto de partida de onde saiu um cara que a gente conheceu lá no início da jornada, que é o louco. Então o louco, ele sai para a jornada dele, vocês lembram? Live número 0. Aquela que foi feita toda no improviso, né? O louco em nós é aquela, vocês lembram? Aquela fagulha, né? Aquela sementinha que nasce de um contexto muito, sempre o mesmo, né? Um mundo lá que a gente já tem ele nas mãos. E aí o louco em nós fala assim, acho que eu vou mudar. Acho que eu vou fazer alguma coisa nova. Não sei exatamente o que ainda. O pessoal ao redor pode até me achar meio louco, meio louca, mas eu vou fazer essa mudança. Vocês já devem ter passado por momentos assim, né? Tô vendo um monte de coraçãozinho. Pois é, mas de que mundo é esse, né, que o louco tá escapando?
É desse mundo em que a gente chegou agora. Elisa, peraí, então a gente rodou em círculos? Não, a gente não rodou em círculos. Mas se a gente não rodou em círculos e a gente vai voltar depois do mundo pro mesmo louco, o que tá acontecendo então, minha gente? Diz aí nos comentários, o que vocês acham que tá acontecendo? Enquanto isso, eu vou ver aqui. Bom dia, Paulo. Bom dia, Maria. A Cris, deixa eu ver, ela disse aqui, ó. Foi uma grata surpresa estarmos juntos nessa jornada. Não foi, Cris? A Cris tá lá desde o início, gente. Foi uma grata surpresa, viu, Cris? Para mim também. Bom dia, Cláudia. Mas então, pessoal, que mistério é esse? Que mistério é esse dos arcanos de tarô para desenvolvimento pessoal? O fato de que a gente saiu do louco lá no início e eu tô chegando aqui falando que depois do mundo vai vir um louco de novo. Então nós estamos andando em círculos nessa vida, é isso? Não fale isso não, pelo amor de Deus. Tatiana, bom dia, querida. Fique à vontade. Hoje é dia de festa, mais que nos outros dias. Hoje é dia da nossa finalização de jornada. E, como eu estou dizendo aqui de um jeito muito estranho, a abertura para uma nova jornada. Hoje é dia de início também. Ciclos. Diz a Silmara que o mistério são ciclos. Muito bom. Diz a Cris, nós não voltamos iguais da mesma forma. Nós evoluímos, gente, isso aí é a voz da sabedoria, hein? Olha só, olha o empoderamento da ancianidade acontecendo. É exatamente isso, né? O caminho do tarô, enquanto eu tenho falado aqui, né, vocês me ouviram falando várias vezes, em vários arcanos, em vários mistérios que a gente estudou, diferentes uns dos outros, uma coisa nunca mudou, né? O fato de que a gente está em transformação. Nós podemos e devemos nos apropriar dessas formas de ser e estar no mundo, que cada arcano do tarô representa, para a gente montar ali a nossa estratégia de ação, né? E também para a gente se entender, porque não é tudo consciente, assim, montar a estratégia de ação, né? A gente já está vivendo de um jeito muito orgânico ao longo da vida cada uma dessas personalidades encenadas na linguagem do tarô. Mas cada vez que a gente vivencia cada vez que a gente passa por algum desses arcanos, a gente passa diferente. Vocês já viram aquela frase clássica da filosofia, né? Um ser humano nunca passa duas vezes dentro do mesmo rio? Por quê? Porque o rio muda, né? As águas mudam, então depois, quando você entra de novo no mesmo rio, ele é diferente, e porque você também já não é a mesma pessoa. Então a jornada que o tarô representa, ei Juliane, atrasada nada moça, começamos agora. Estamos falando do ciclo que os arcanos do tarô representam. Né? Então, toda vez que eu passo por uma jornada pelos arcanos, eu me permito ir adaptando a minha forma de ser e estar no mundo, e me permito adaptar também, né, pelos cenários que chegam, eu vou ganhando mais consciência. Então, vamos pensar nessa jornada, ó. A gente saiu do louco, foi pro mago, pra sacerdotisa, imperatriz, imperador, vamos fazendo a nossa jornada. Ela não é circular, vamos girar esse círculo aqui, botar ele de cabeça deitado, ó. Ele é uma elipse, ou ele é uma espiral, né? Cada vez que a gente passa por um ponto da nossa jornada de tarô, a gente está fazendo um amadurecimento da forma, da nossa capacidade de se aprofundar em cada um desses mistérios. E é preciso se aprofundar neles, né? Eu acho que vocês devem ter percebido ao longo da jornada. Gente, falar por uma horinha sobre cada um desses arcanos é tão pouco. Tem tanto mais para se conhecer. Então, cada vez agora que vocês forem estudar os arcanos maiores ou vivê-los, né, reconhecê-los na vida, quem é que tá aí, aliás, desse jeito? Quando a gente começa a estudar o tarô, é muito comum que a gente reconheça na vida os arcanos, né? Olha para o mundo e fala, essa pessoa tá imperador. Ó, esse momento aqui tá parecendo meio morte. Esse outro tá meio roda da fortuna. Vocês têm percebido os arcanos na vida de vocês? Bom dia, olha, Déia Pedroso aí, que amor essa voz, obrigada querida, ouvi muito elogio pela minha voz, minha vaidade ficou toda feliz com isso, obrigada, ao longo dessa jornada toda. Mas enfim, pessoal, eu tô falando da gente se aprofundar, né, e tô falando então que a nossa jornada não é circular, ela é uma espiral.
E ao falar de espiral, eu tô falando que eu vou passar várias vezes por um mesmo ponto, né? Vamos lá, ó. Se esse é o círculo da nossa jornada pelos 22 arcanos, passando pelo mundo, eu vou passar agora pro louco. Depois que eu volto ao louco, mais uma vez, eu me aprofundei na experiência. E de novo depois. E de novo depois. Percebem como eu tô subindo essa espiral aqui, ó? Ao mesmo tempo, esse mesmo ponto aqui que representa a passagem pelo mistério do louco, ele agora tem várias nuances, várias camadas. Esse é o objetivo do estudo do tarô, e é por isso que eu falo que é um estudo que nunca acaba. Se a profundidade humana, né? Se o mistério do ser humano, e vocês devem concordar comigo que o ser humano é muito misterioso, é imprevisível nas suas ações e reações. E se isso é verdade, então há muito em que se aprofundar, há muito que se conhecer desses mistérios ainda, né? O que o Paulo falou ali, ó? Toda hora eu vejo eles no dia a dia. É isso, né, Paulo? Toda hora a gente vê um arcano ambulante passeando por aí. Nas suas polaridades mais equilibradas e também nas mais desequilibradas, né? A Juliane concordou e disse, e o Paulo finalizou dizendo que a gente nunca para, a gente só se transforma. Então bora lá, vamos para mais transformação. Aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento sobre esse mistério do mundo. E aqui hoje a gente vai falar principalmente sobre perspectiva, tá bom? E por que perspectiva, gente? Sempre que fala do arcano do mundo atualmente, eu me lembro daquele fenômeno que aconteceu na primeira viagem do ser humano à Lua, né? Calma, que eu sei que eu fui longe, mas vai fazer sentido. Espero. Quando o ser humano foi lá conhecer a Lua, ele tirou uma foto da Terra. E foi tirando uma foto do planeta Terra, a primeira foto que a gente teve, né, do nosso planeta visto de fora, a gente levou um susto. Porque a gente percebeu que o planeta Terra, essa coisa gigantesca, que muitas vezes nos dá tanto problema, né, que ocupa tanto a nossa cabeça, assim, e que também nos dá tantos prazeres, tudo muito, muito para nós, foi muito estranho perceber que do nada o nosso planeta podia ser visto como um pontinho azulado no meio de uma imensidão cósmica, escura, negra. Tipo uma bolinha solitária, sabe? Planando assim num vasto universo que a gente busca entender a cada dia, mas que a gente ainda não tem nenhuma consistência, nada definitivo que nos diga é esse o propósito da existência. Pelo menos nada que faça sentido para todos e todas nós, né? Olha que misterioso isso. Então, quando eu falo em perspectiva aqui, o que eu tô querendo dizer com o arcano do mundo, pessoal, e esse é o mistério dos mistérios, né? Ele é um ponto de virada nas nossas jornadas, que torna um círculo, uma elipse, uma espiral. O ponto da virada das nossas vidas, diz o tarô, o grande ponto, é quando a gente aprende, a gente amadurece a nossa relação com a danada da perspectiva. O que vocês acham dessa palavra? Perspectiva. Ver o nosso mundo inteiro da perspectiva de um pontinho. E para quem quiser ser muito tocado por esse símbolo, eu sugiro ver um videozinho que tem, acho que no YouTube, sobre... chama-se assim, O Pálido Ponto Azul. É um texto, eu não vou lembrar agora a autoria, mas é um texto que, lido da forma como foi lido lá no vídeo, inspira muito a gente, porque leva a gente a pensar exatamente nisso. Caramba, como é que grandes problemas da minha vida, dependendo do afastamento de perspectiva, né, em geral o tempo faz isso pra gente, o tempo, fala-se muito, né, sabedoria dos mais velhos, o tempo cura feridas. Por quê? O tempo oferece para nós, né, o tempo e o espaço, a distância geográfica e a distância temporal costumam fazer um efeito enorme naquilo que a gente está vivenciando. E pode tornar enorme uma situação, mas também pequenininha. Isso é magia pura. O que vocês acham? Os comentários cessaram. Vocês estão pensando? Vocês estão pensando comigo? Porque hoje eu estou abordando o mistério dos mistérios. A magia das magias. Na verdade, a magia que sustenta todas as outras magias. A magia do olhar, da consciência. A forma como eu abordo, como a minha consciência... Essa é Sofia. Vou já começar indo para os símbolos da carta. A forma como a minha consciência, como a deusa Sofia em mim, ou seja, como a minha sabedoria aborda o mundo e as situações que eu vivencio,
É ela que é a senhora em mim, homens e mulheres. Ela é a senhora da forma como aquela situação vai ser vivida e abordada. Isso faz sentido, gente? Porque, olha só, eu tô querendo dizer para vocês que o que importa mesmo não é o tamanho físico das coisas, o tamanho mesmo aqui dos nossos problemas, mas a forma como a nossa consciência, a perspectiva, o ponto de vista do qual a nossa consciência aborda aquilo que está acontecendo. Tá muito profundo? Tá muito cósmico? Vou trazer uns exemplos práticos, mas primeiro eu queria ver a cena aí, manda coraçãozinho se vocês estiverem entendendo, se estiver fazendo sentido. E se não, deixa nos comentários aí. Elisa, tô entendendo isso não. Vamos ver, ó. Tatiana disse: conhecer e experimentar novas perspectivas é o que torna a vida dinâmica e no espiral crescente de crescimento. Captaram aí? Ó, gente, tem um trem que eu vi falando aqui no canal, é que todo mundo tem sabedoria a compartilhar, né? Olha isso. Perceberam? A mulher traduziu o que eu tava falando, é disso, né? Experimentar novas perspectivas, em geral, é a saída para um problema. É ver, abordar uma situação de uma outra forma, que muito diferente daquela que você estava abordando antes, em geral, é a saída. Diz o Paulo: essa é a magia mais pura e discreta. Essa é a verdadeira magia, a mais pura e discreta. É a magia que a gente está fazendo o tempo todo, né? Infelizmente, aí vocês vão me desculpar, mas a maioria de nós, na maior parte do tempo, tá usando a própria magia da consciência, a própria magia do mundo, da perspectiva, usando a sagrada deusa Sofia dentro de si para se prejudicar, para autossabotagem, né? Pessimismo, vendo as coisas da perspectiva mais difícil. Eu posso culpar a gente pessoalmente só por isso? Não. Porque, infelizmente, ó, o marketing, a publicidade, a política descobriram a magia da perspectiva e da consciência há muito tempo. E usam dela muitas vezes contra nós, né? Em benefício de mercado. Vocês já repararam como tem notícia na TV falando de coisa ruim acontecendo? Isso é uma manipulação da nossa consciência que leva a gente a ter muito mais medo do que confiança. O que vocês acham? Eu tenho uma brincadeira com meu enteado que é assim. Ele fala, né, por causa dessa influência do marketing, das manchetes, da mídia, das redes sociais, né, que adoram pulverizar um crime, uma tragédia, uma visão difícil da vida. Não que não existam, tá? Eu tô só querendo dizer que não existem só narrativas ruins. Pelo menos não tanto quanto mostram o tempo todo por aí. E aí eu brinco com ele assim, ele fala: nossa, mas o mundo é muito perigoso, tem que tomar cuidado, Elise. Eu falo: não, tem mesmo, tem que tomar cuidado. Mas, por outro lado, quantas vezes você saiu na rua e uma pessoa foi violenta com você? Quantas vezes você saiu na rua e uma pessoa te bateu, te agrediu? Ou fisicamente, ou emocionalmente, ou mentalmente? Talvez vocês digam que muitas. Mas eu vou chamar vocês para comparar com as vezes em que alguém foi agradável ou te deixou no seu canto. Talvez sejam mais até, sabe? Então, cuidado com essa coisa da perspectiva, porque ela é a grande magia. E essa é uma magia que, se a gente não se empodera dela, meus queridos, minhas queridas, o povo lá fora se empodera por nós. A mídia, o mundo. Porque sabe que funciona. Porque sabe que é a maior magia de todas. A do ponto de vista. O que vocês acham? Na TV só tem coisa ruim, diz a Souza Dias. Pois é, Souza. Na TV só tem. Vocês têm feito? Aí vão lá, né? A gente entendeu, eu acho, né? Pelo menos eu dei uma palhinha aqui do que me ajuda a entender como é que essa magia da consciência é usada fora de mim contra mim. Mas e dentro de mim, então? Como é que eu faço para escolher melhor, escolher com um pouco mais de consciência a perspectiva que eu estou adotando para ver as coisas que acontecem na minha vida? Porque isso também é uma coisa que dá para ser aprendida. Se ensinaram a gente, né, ao longo da nossa educação, pela TV e redes sociais e tudo mais, a ver mais o lado difícil, o lado duro, então como será que a gente faz para educar nossa perspectiva, para ver melhor, para ver outros pontos de vista, pontos mais criadores e criativos? Vamos aprender aqui com a Carta do Mundo, ou com a deusa Sofia? Porque ela fala assim: primeira coisa, você precisa dançar com a vida. E como é que é isso? Eu vou ter que dançar. Agora é a escola de dança. Não. Dançar com a vida, ó.
Ah lá, diz a Dea, sinto falta da comunicação. Tem muita tecnologia. Pois é, Dea, tem muita tecnologia no nosso mundo e pouca comunicação, né? E agora então que nós vamos começar a comunicar mais com robô, com inteligência artificial, talvez falte ainda mais comunicação com as pessoas, né? Então, e comunicação com as pessoas talvez seja a forma mais humana e bonita e inteligente de ampliar nossas perspectivas, de ampliar nossa consciência, sabia? Porque é a partir da visão e do contato com pessoas com visões diferentes, com múltiplos olhares, outras perspectivas para analisar uma mesma situação que eu estou vivendo, é que eu vou ter mais caixinhas na minha, mais cores na minha caixinha de lápis de cor para colorir a realidade. Minha vida, meu viés, minhas experiências me levam a ver as coisas só de um jeito, né? Aprender a perspectiva do outro me ajuda demais. Então, saber dançar tudo isso, todo esse mistério de permitir-se aprender com o mundo, tornar-se variada, né, adaptável e flexível à realidade, aparece aqui na Carta do Mundo com o símbolo dessa mulher, dessa grande Sofia dançando. Ela tá nua, mas ela também se oculta, né? Então há partes dela que ela revela e há partes dela que ela oculta. Esse mistério, né, de velar e desvelar, a gente está consciente de que a gente não só o que a gente mostra, mas também o que a gente esconde e que a gente dança com a vida. Essa é a consciência sublime do ápice da magia revelado pelo Arcano 21 do Tarô. Vocês vão lembrar, agora eu vou fazer uma comparação para isso ficar mais claro. Vocês lembram que lá no início da jornada a gente foi apresentado para esse moço aqui, para o mago. O mago também é um mago, um artífice do próprio destino, ou seja, alguém que faz com arte, com esmero, né, o próprio destino. Mas é bem diferente a cena em que o mago tá e a cena em que a Sofia tá, não é? O mago, ele tem na frente dele uma mesa bem clara com todos os instrumentos, as ferramentas que ele tem para criar o mundo que ele quer para si, não é isso? Então aqui no mundo das ferramentas, quando a gente lida com a vida, como se tudo que está ao redor fossem ferramentas, né, para a gente chegar onde a gente quer chegar, ou aquelas que atrapalham a gente chegar onde a gente quer chegar, ou seja, uma perspectiva bem utilitarista, né, do mundo e das pessoas, quando a gente tem essa visão, uma faca é uma faca, um livro é um livro, né? Um livro é um caminho para eu chegar a algum lugar no mundo. Agora, no Arcano do Mundo, as ferramentas da Sofia não estão na mão dela. Na verdade, na mão mesmo, ela só tem duas baquetas que são... É como se ela fosse o maestro de uma orquestra imaginária. Ela não está pegando objetos e usando a realidade para chegar onde ela quer, como o mago fazia. O que ela está fazendo, gente? Ela está orquestrando. Ela está dançando com o que existe. Ela não está tentando dominar nada, mas ela está fluindo com o que acontece. Controladores, controladoras de plantão costumam ter um problema com o mistério do mundo. Ou algo muito grande, muito bonito a aprender aqui, né? Não vamos pegar da perspectiva do problema, já que a gente está falando aqui de melhorar nossas perspectivas, né? Vamos falar assim, aqui a gente encontra, nós, controladores e controladoras de plantão, a gente encontra algo muito bacana para ser aprendido, tá bom? E isso que a gente vai aprender aqui é a dançar com os elementos, as ferramentas, né, os elementos da natureza. Lembra que eu falo lá no Arcano 1, cada elemento do mago, né, ele costuma ter 4 elementos na mesa, lá no Tarot Rider-Waite. A ferramenta que representa o elemento ar, a ferramenta da mente, a ferramenta que representa a água, a ferramenta das emoções, a ferramenta que representa o fogo, a ferramenta da intuição, da espiritualidade, e a ferramenta que representa moeda, terra, né? Um plano material, as ferramentas mesmo do mundo material. Na Carta do Mundo, esses mesmos 4 elementos aparecem como, pessoal? Aparecem como seres vivos, que também existem no mundo, e com os quais eu não estabeleço uma relação de objeto, mas de também sujeitos, criadores e criativos. Resumindo, gente, a sabedoria em nós sabe que tudo vive, que as pessoas, as condições, elas mudam o tempo todo, como seres vivos, e que eu não posso contar com nada seguro na mão, mas eu posso dançar com a vida. E isso também vai ser muito bacana, isso também vai ser muito gostoso. Eu não preciso me preocupar em ter, né? E olha, isso é um desafio enorme na gente que vive aqui o mundo da mercadoria.
E aí, se você aí, assim como eu, um parênteses, anda meio incomodado com essa visão muito do mundo da mercadoria, né? E que em geral incomoda mesmo quem é mais bruxo, bruxa, quem tem sangue dessa linhagem, eu sugiro que você vá conhecer algumas pessoas falando como o Ailton Krenak, aqui no Brasil. Ele tem um vídeo lindo e vário, um trabalho maravilhoso, né? Mas eu sugiro especialmente um vídeo que se chama Vozes da Floresta, para você ver ainda hoje, se quiser. E eu sugiro um livro maravilhoso de um filósofo das nossas terras, dos nossos povos originários, o Davi Kopenawa. O livro dele, A Queda do Céu, mostra muito a visão dele, né, que é muito fora dessa cultura em que a gente é criado. E ó, se o negócio aqui hoje é aprender a ganhar perspectiva, você, lendo o livro A Queda do Céu, ou vendo lá o vídeo, né, Vozes da Floresta, da Ailton Krenak, você vai ter a oportunidade de ver o nosso mundo capitalista e tal, da perspectiva que eu falei lá no início, da perspectiva como se ele fosse um pontinho azul lá no universo. Isso ajuda demais a gente a ver, será que a gente não está dando excessivamente valor a algumas coisas e esquecendo de dar valor a outras? Enfim, sabe? Conhecer novas perspectivas, para não sair aqui do tema do nosso mistério. Mas vamos continuar, porque os 4 elementos aqui estão representados então como forças vivas, com as quais a deusa Sofia dança. Olha como a gente amadureceu lá de uma das nossas primeiras lives até hoje, pessoal. Isso faz sentido para vocês? Aqui, ó, a gente olhava para o mundo como se a gente fosse o único ser vivo e o resto tá tudo parado, como se a gente morasse num quadro, né? Aqui com a deusa Sofia, aqui a gente está mais perto do Criador, da Criatrix, porque a gente dança com a criação dele. E é a partir disso que a gente tem uma perspectiva e a possibilidade de viver de um jeito muito mais livre, muito mais leve. Isso quer dizer que os problemas vão embora? Dançar com a vida? Será que Elisa está falando então para a gente não se preocupar com nada, virar quase que, cadê ele? Quase que um louco no mundo, né? Sem preocupações, sem apegos. É só isso? Deixa eu ver os recados de vocês aqui, ó. O Paulo disse assim, tem mais coisa boa do que ruim, mas o ser humano acha mais fácil ver as coisas ruins do que as boas. E ama passar uma mensagem negativa. E é cultura do ser humano. Será mesmo, hein, Paulo? Ai, eu fico tão triste com isso, porque eu não sei se é uma cultura do ser humano, né? O ser humano tá aí desde há tanto tempo, a gente já passou por tantas culturas. Eu acho que é especialmente um desafio da nossa época. Bom, não sei, né? A gente pode depois ir batendo uns papos sobre isso. É um desafio da nossa época realmente renovar as esperanças, né? De uma conexão com o todo, reconhecendo ele como algo vivo. E aí, vocês me permitam um momento, né, de cuidado e de atenção a um tema que é a ecologia? Não vai embora não, porque isso tem a ver com tarô, tem a ver com essa perspectiva aqui de que tudo no mundo é vivo, né? E que exatamente por isso, o ideal seria a gente conseguir entrar num ciclo de reconhecimento da vida em tudo que há. Isso me lembra um pouco uma ópera brasileira que se chama Labé de Jerusalém, em que ele fala que, olha, talvez, né, religião mesmo, mais parecido com o que Jesus queria, talvez seja ecologia. Porque aí, quem sabe, a gente aprendendo a proteger e respeitar os outros animais, a gente também não acaba percebendo, óbvio, né, que o outro ser humano também merece o mesmo respeito que nós, enquanto seres humanos. Enfim, quem quiser também, fiquei mais uma dica de uma ópera linda para vocês verem. E oi, Celeste! A Celeste tá dando beijinhos, mandando beijinhos de Portugal. Beijinhos do Brasil para você, viu, Celeste? Bom, vamos continuar então as lições da deusa Sofia. Pessoal, vou voltar para casa que eu pedi para vocês. Toda live aqui eu pedi um para casa lá nos stories. Vou até sentir saudade para conversar com os íntimos, com as íntimas que sempre passam por lá. O para casa da nossa última live, vocês lembram? Foi assim: narra sua história para você. Lembram? Quem fez aí, manda um coração, um aceno, ou uma carinha triste se foi difícil, porque nem sempre é fácil, gente. Nem sempre é gostoso, né? Os movimentos da vida aqui acontecendo, eu faço questão de não ser uma bruxa tilelê, né? Positivista só, porque de fato, quando eu falo aqui que a vida é múltipla, né? E tá tudo em movimento o tempo todo, eu também tô incluindo, porque os arcanos do tarô também incluem, situações difíceis como estagnação do pendurado, a morte, né? A dificuldade, os desafios da torre. Então tudo isso é parte, tá bom? Mas vamos lá, vamos para o nosso para casa. Na live anterior eu falei para vocês assim,
Conta a sua história para você. Vai lá, ó, faz um vídeo, ou então um áudio com seu celular, ou então, para quem é das antigas igual eu, escreve um texto contando sua história para você mesma, para você mesmo. Parece um trem bobo, né? Mas quantas vezes na vida você fez isso? Te deram a oportunidade de simplesmente falar, contar toda a sua história, da sua perspectiva, do seu jeitinho. A hora foi essa, né? Na nossa live anterior, e ainda fica o chamado aí para quem não fez. Conta a sua história para você. Agora, o Para a Casa do Mundo, qual foi? Vai lá e ouve. Ou então, vai lá e assiste. Ou então, vai lá e vê. Vai lá e lê. Mas vai lá e lê tentando, ao máximo, fazer esse exercício de perspectiva. Como se você fosse o astronauta que saiu do planeta Terra, foi lá para a Lua e tirou uma foto da gente aqui. Né? Então vão lá para a Lua, vão sair do mundo dos nossos problemas e soluções, da nossa vida rotineira, e vamos olhar em perspectiva. Vamos tentar ouvir a nossa história, ouvir, assistir, ler, como se fosse a história de uma outra pessoa. E aí eu queria muito ouvir como é que foi essa experiência para vocês. Lê, né? Manda aí, por favor, nos comentários. Como é que foi, gente? É tranquilo isso? Como é que você se sente contando a sua história? Que perspectiva que você adota contando a sua história? A Deia mandou beijos de Porto Alegre. Tá longe, Deia. Que bom que você tá aqui. Como é que é isso de contar a sua história para você mesmo, para você mesma? Será que você escolhe palavras? E aí a perspectiva, né? Será que você consegue fazer essa análise de como é que eu tô escolhendo contar a minha história? Para mim mesma, para o mundo? Eu me coloco como agente das coisas que aconteceram, assim como essa deusa Sofia dançando, né? E isso é uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui, porque afinal isso também é um canal de bruxaria. A dança é uma das formas de magia mais antigas. O chamado da chuva dos povos originários, o chamado da limpeza, da purificação das pestes, a dança da bruxa italiana. Quem viu, na época da pandemia, né, uma bruxa solitária dançando numa praça italiana, uma coisa mais linda de se ver. A dança é a gente, ó, permitindo-se fluir com as energias do nosso redor. E quando eu falo em dança, eu tô falando também de você botando aí uma música pra tocar no dia da faxina e dançando, tá bom? Isso é você movimentando e também purificando a sua casa, muito mais do que com a vassoura e com o pano. Mas voltando, né? Como é que é isso, então, de analisar em perspectiva a nossa história? Eu dei um tempinho aí, contei uns casos pra ver se vocês mandam no comentário, ó. Diz a Deia, acredito que seja difícil de contar sua própria história, como fazer a sua própria avaliação. Exato, Deia. E por que é difícil? Tende a ser difícil porque a gente é educado nessa perspectiva de olhar o lado ruim, sabe? O que vocês acham? Pelo menos pra mim, né? Em geral, o que eu vejo que pega é isso. Né? Um olhar que, antes de ser amoroso para nossa própria história, ele é crítico e julgador. E por quê? Será que é mais valoroso, é mais importante ser maldoso, maldosa, crítico com a nossa própria existência do que amoroso, interessado, curioso, curiosa com a nossa própria história? Né? De quantos outros pontos de vista será que dá para analisar uma mesma situação? Vou contar um caso para vocês. E quando eu falo da Carta do Mundo e perspectiva, posso deixar mais uma indicação? Vocês não vão me achar chata das indicações, não? Tem um vídeo também por aí, que é de uma palestra de uma escritora que eu amo de África, que se chama Chimamanda. E o vídeo dela é Os Perigos da História Única. Ela fala o seguinte, numa parte dessa palestra, que uma vez ela é uma escritora, né, de África, e uma vez um universitário europeu norte-americano, chegou para ela e falou, norte-americano não, né, estadunidense, dos Estados Unidos, e falou para ela assim que achava triste, né, ver no personagem masculino dela, do livro, que batia em mulheres, era triste para ele perceber que homens africanos batiam em mulheres. E ela olhou para ele e disse assim, poxa, pois é, outro dia eu estava lendo Psicopata Americano e eu achei muito triste saber que jovens dos Estados Unidos são serial killers. O que ela está denunciando aí, pessoal? Que como a gente costuma ter pouco produto cultural vindo da África, né? É mais fácil, como a gente costuma ter só uma história da África, é muito mais fácil a gente achar que tudo que vem de lá é ruim.
Né? Por quê? Porque a gente não tem muito acesso, a TV não fala muito da vida de outros países de África e do que acontece lá, das outras coisas boas, de outras perspectivas com as quais a gente possa dançar para entender a África. Como dos Estados Unidos a gente tem muitas percepções, né? A gente tem várias produções culturais de lá, nunca ocorre a gente pensar que só porque eu li um livro falando que um cara dos Estados Unidos fez mal para alguém, em geral a gente não generaliza. A gente não fala que todo homem norte-americano vai ser assim. Mas isso costuma acontecer muito quando a gente tem acesso, né, a outras formas de pensar que em geral são novas para nós. A gente vai ter uma perspectiva só para analisar aquilo ali e em geral vai ser a negativa. Entende? A escolha mágica. E olha, se eu sair daqui, dessa live hoje, tendo mostrado para vocês o quão importante é, né? Ou então tendo dado um exemplo prático, sei lá, alguma coisa que acende a luz aí para vocês de que, no fim das contas, a grande magia que a gente precisa é saber ter domínio, ir aprendendo ao longo da vida, a ter cada vez mais domínio da perspectiva que a gente adota para observar e vivenciar o que a gente vivencia. Eu ganhei meu dia. Eu ganhei vários dias se eu conseguir fazer isso. Tá bom? Porque é isso. Então, o exercício que eu chamei vocês para fazer hoje, de ouvir a sua história, de buscar entender de um outro ponto de vista, de uma outra perspectiva, de uma perspectiva mais afastada, de fora, é exatamente uma forma incrível e mágica de encontrar novos caminhos. E se eu parar de contar a minha história do ponto de vista do que o outro me fez? E se eu começar a observá-la do ponto de vista do que eu fiz para abrir esse espaço? Não para me julgar, para me culpar, mas para me entender, para entender como é que eu faço para cair nas coisas ruins que eu caio. Ou que estratégia que funcionou, qual foi a minha participação nas coisas boas que aconteceram na minha vida, para eu tentar repetir, né? Para eu ir me empoderando dos dons que eu carrego, que me levam para os caminhos que eu quero. E também para eu ir me empoderando, né, dos meus pontos cegos, daqueles momentos em que eu mesma me saboto com umas escolhas nada a ver, né? Ter curiosidade e coragem de se conhecer. Outras perspectivas. E nessa mesma palestra da Chimamanda, ela fala assim, e se ao invés da gente começar a contar a história da África com o momento em que ela foi invadida por colonizadores, e se a gente começar a contar com antes, com a falência dos enormes impérios que existiam na África, o quanto houve uma falência ali por causa de disputas e tudo mais. Enfim, a África deixa de ser um coitadinho na história, invadido, e passa a ser mais uma cultura como tantas outras que teve um monte de guerras e disputas e tudo mais. Mensagens. A Tati disse assim, precisei deixar fluir, soltar, para poder ver de outros pontos de vista, novas perspectivas, fazer a roda da vida girar. Pois é. E aí, Tati, você acabou de apontar uma das coisas mais importantes que, infelizmente, dificultam a gente ver o ponto de vista. A danada da crença estática. Se eu acredito que é assim, tem que ser assim e pronto, né? Se me ensinaram assim, eu vou levar essa tradição para sempre. Calma lá. A semente da tradição nunca é a forma, mas é a origem, a raiz. Deixa eu dar um exemplo. Existe uma tradição na minha família de acender velas para os mortos. Mas se falta vela, a gente não acha que a tradição foi rompida. Porque a gente sabe que a raiz mesmo, né, o fundamento dessa tradição, não é ter a vela lá, a coisa material, a ferramenta do elemento fogo lá no nosso altar. Ela é só uma lembrança do que de fato é a magia. É aquele momento em que a gente para e lembra do ente querido, envia uma intenção de amor e cura. Se eu paro na frente do meu altar, visualizo uma vela acesa e faço o mesmo movimento, pessoal, de encontro, né, com essa alma e de desejo de que ela esteja bem, eu acendi uma vela. Na verdade, eu fiz algo talvez mais poderoso do que era a ideia, a lembrança de acender uma vela. Isso faz sentido para vocês? Esse é o exemplo mais prático que eu tenho. Se fizer sentido, manda os coraçõezinhos aí. É o mais prático que eu tenho, de que a real magia é a magia da consciência, é a magia da perspectiva. Em última instância, se eu fico preocupada demais com o elemento, né? Não, a regra é que tem que acender vela. Não. A vela é algo que a gente acordou, é um acordo nosso para lembrar da real magia que a gente faz, que é a de parar ali e enviar o nosso amor e o nosso desejo de bem-estar para os nossos bem-amados que foram embora.
Percebe? Isso aí, pessoal, ó, é a chave, é o sangue da magia que não vai ser ensinado por aí em curso online, tá? Em curso que fala que tem que usar essa erva, a vela dessa cor e tal e tudo mais, ninguém vai te falar o óbvio, que esses elementos, em última instância, eles são só lembrança do que realmente você tem que fazer, da alquimia interior que você tem que fazer para a magia de verdade acontecer. Isso ficou claro? Faz sentido para vocês ou não? Se fizer ou não, pode ir deixando aí nos comentários, a gente conversa mais. Diz a Dea, procurar fazer o bem, passar energia positiva para as pessoas que precisam, mesmo não conhecendo. Magia, querida, né? Magia. Vocês já viram gente boa, gente que é muito boa em se relacionar com o mundo e com as pessoas, e que exatamente por isso a vida flui? Não precisa fazer ritual quase que nenhum, não precisa passar por batismo quase que nenhum, iniciação quase que nenhuma. Por quê? O próprio ato de perceber e de ter consciência e agir a partir desse lugar, de que eu interajo com as 4 forças, com os 4 pontos cardeais, com os 4 elementos, com as forças universais, com os 4 arcanjos, né? Esses aqui também são os 4 arcanjos ou os 4 apóstolos que falaram da vida de Cristo, cada um do seu jeitinho. Enfim, se eu reconheço que eu sou um ser no mundo, atuando a partir do seu raio de ação, essa grinalda, ou guirlanda, né? Acho que é guirlanda. Essa guirlanda ao redor de Sofia, né? Essa imagem ogival aqui, ela mostra para nós o raio de ação da deusa Sofia, da nossa sabedoria interior. Né? Ela fala assim, ó, você na sua vida e no mundo, você tem o seu raio de ação. Onde é que as bruxas fazem suas magias? Dentro de um círculo mágico. Que é o que marca, né, para nós, ó, até aqui eu controlo, fora daqui eu não controlo. Olha que bonito. Toda magia real e profunda nasce da humildade de reconhecer que eu sou um ser em comunicação com o mundo. Pessoal, começaram a ver aí gente que se acha todo poderoso e toda poderosa da magia, acha que não tem limites e que pode manipular o livre-arbítrio do outro à torta e à direito? Poder tá ruim, tá? A base do poder, vou repetir, a base do poder de um grande mago, um grande xamã, uma grande bruxa, um grande pai de santo, mãe de santo, que for, está em saber até onde vai o seu poder. Essa é a consciência básica. Né? Lembrar que eu sou isso aqui, olha a deusa Sofia na derradeira e mais importante lição do tarô para desenvolvimento pessoal. No último arcano ela vem e fala para nós, querido, querida, em última instância, tenho que estar dentro do seu raio de ação, o que você pode controlar, e tenho que estar fora, que está à mercê do desejo do outro e das forças vivas e divinas que ordenam a lei, que ordenam a criação. O que você vai fazer com isso? Você vai dançar. Você não vai tentar controlar, você vai trazer a sua contribuição criativa para compartilhar com a gente nesse mundão. Ó, a Dea trouxe um registro aqui da tia dela que faleceu, que ela guarda o sorriso dela na lembrança, uma pessoa iluminada. Lembrar desse sorriso, né, Dea, enviar mensagens positivas é a magia de conexão com os mortos e não a vela. Ficou claro, gente? Pelo amor de Deus, ficou claro? O Paulo, a verdadeira magia está em nós mesmos. Sim, a verdadeira magia está na gente. O mundo traz elementos que podem potencializar. Então, vamos lá, Elisa, você está querendo me dizer que eu não preciso dos elementos? Não, não é isso. Eu estou querendo dizer que a magia da consciência é o mais importante. Mas então, por que eu mesma estou cheia dos meus elementos, meu altar cheio de coisa lá, minhas guias, meu terço, meus filtros dos sonhos que tem para todo lado? Então, por que você tem isso tudo? Porque a nossa consciência, ela falha. Por quê? Porque tem dias que a gente acorda super pleno e consciente, né? De que a gente é isso aqui, um ser no mundo, criando, tá animado, tá com vontade, né, de fazer valer as suas melhores perspectivas pro seu dia. E tem dia que não. É ou não é? Tem dia, gente, que eu tô triste, né? Que eu tô com raiva, que eu tô frustrada porque as coisas não estão indo do jeito que eu queria. Vamos combinar que isso é real? Pelo amor de Deus, não me deixem sozinha. Ah, não, Elisa, eu tô sempre bem. Quem falar aí que tá sempre bem? Ah, não. A vida oscila, né? Exatamente como a dança aqui, ela é a dança às vezes do amor pela vida e às vezes é a dança do desespero. Né, a dança da loucura, a dança do caramba, me tira daqui, é o mundo invertido,
né? Lembra, eu falei na chamada que hoje a gente ia falar de ter o mundo nas mãos, até agora eu falei disso, né? Da gente ter todo o potencial aí de dançar com a vida, esse é o grande poder, saber que o seu poder não é total, saber que o seu poder conversa e dança com todos os outros poderes aí da criação. Agora vamos falar do nosso mundo de ponta cabeça, que é quando a gente sente que não tem domínio de nada ou tá totalmente sem tesão, sem vontade de ajudar a construir qualquer coisa boa. Muito pelo contrário, por causa dos nossos traumas e medos do passado, tem dia que a gente quer mais reproduzir a dor, botar pra fora, né? Expurgar, xingar, né? Deixar claro que a gente tá frustrado, ou que a gente tá triste, ou que a gente tá com raiva. Não tem dias que são assim? É para esses dias que os elementos ajudam a gente a sustentar a nossa magia. Vou voltar lá no exemplo do altar, né? Se eu tô sem vela e quero fazer uma magia de conexão com os meus mortos, enviar coisas boas, eu não preciso acender a vela, eu posso fazer uma oração, né? De coração, imaginar aquela vela e a partir daí realizar a magia de conexão com esse morto e me conectar mesmo e levar amor e cuidado para os meus ancestrais através da oração. Ou de um ritual, né? Ou de uma oferenda, varia aí da religião de cada um. Agora, se eu quero, né, se eu sinto que aquele ente, que aquele ser, ou que aquela minha intenção no mundo, ela precisa manter, né, essa minha concentração e conexão por muito mais tempo do que eu dou conta aqui agora, na frente do altar, eu vou lá e acendo uma vela. Deixa ela lá 7 dias, né? O momento, para que serve? Aí, se vocês quiserem saber um pouco mais, vai lá no podcast, né? O nosso podcast aqui do canal, o Ninho das Serpentes. Eu fiz um episódio só sobre o elemento fogo. E lá, a parte prática, eu falei sobre magia das velas, né? Como é que a vela, ela é uma lembrança da nossa intenção, daquele foguinho que brilhou na gente na hora que a gente teve o desejo de rezar para aquela pessoa. E aí, se você mantém a vela acesa, é como se você se mantivesse naquele estado de conexão, de amor, de envio de coisa boa, durante os 7 dias, as próximas, 7 vezes 24 horas do seu dia. E como a gente sabe que a gente é instável, que em vários momentos desses 7 dias você vai sentir também raiva, tristeza e tal e tudo mais, igual eu estava falando, a vela é uma forma mágica de manter um estado e de energizar aquele estado em que a gente estava. Percebe? Isso fica claro, gente? Deixa aí, manda coraçãozinho, aceno, se isso fez sentido. Então é para isso que os elementos servem, para ajudar o mago, a maga, a realizar a magia que está dentro dele, como diz o Paulo. A magia mesmo, a última magia, ultimate magia, é a magia da consciência. O resto são elementos que a gente usa para assessorar a gente, para ajudar a gente a ampliar o tempo da nossa magia, diminuir e tal e tudo mais. Fez sentido? Isso é importantíssimo, porque senão tem muita gente que começa no caminho da bruxaria, da magia, né, da conexão esotérica com o mundo, ou nos terreiros com as oferendas, e desiste porque, minha magia não tá fazendo efeito. E por quê? Em geral, é porque essa pessoa tá convencida de que é só pôr a oferenda lá, é só acender a vela, que a magia tá no objeto que ela põe. E não, tá bom? E saber isso pode ser a grande diferença entre você entrar num caminho espiritual e se frustrar, e aí sair falando que espiritualidade não existe, magia não existe, e entrar no caminho e realmente conseguir, né, manipular energia, manipular vivências, experiências em favor da sua melhor realização. E sempre uso aqui a palavra manipular, vocês já sabem, a esse ponto, quem já me conhece aí, no melhor dos sentidos, né? No sentido lá da origem grega, manipular, mani, vem da palavra mão do grego, pegar com a mão a minha vida, me responsabilizar pela minha vida, né? Me responsabilizar por gerar resultados que façam o melhor para mim e para o maior número de seres ao meu redor. Deixa eu ver, vocês mandaram um monte de coisa aqui, ó. Deixa eu ver. Temos a Val. Ei, Val, que bom que você tá aí, querida. Nosso último encontro dessa jornada incrível. Pra mim foi incrível, gente. Espero que pra vocês também. Eu converso com a minha mãe sem ferramenta ou elemento nenhum. Mas existem objetos que aumentam minha conexão. Mas são relativos, porque só fazem sentido pra mim. Exatamente. Val deu o exemplo, percebem? Né? Você não precisa do elemento. Você o usa para potencializar a experiência, não é isso? E olha, a Linda trouxe um elemento muito importante. Essa conexão é muito íntima, é para você. Então, Elisa, quer dizer que se eu usar o cipreste, porque ele é de Hecate, eu vou me conectar com os mortos da minha família? Olha, é muito mais provável que você se conecte com os mortos da sua família se você usar alguma erva que sua avó usava, que a sua família tem conexão,
sabe? Por isso, inclusive, né, a gente vê muitas famílias de tradição bruxa aqui no Brasil que usam elementos do cristianismo, né? Por quê? Porque os ancestrais eram católicos, cristãos, e é isso que funciona mais na conexão. Ah, Elisa, pelo amor de Deus, eu não tenho interesse nenhum em me conectar com os mortos, tudo bem, deixa eles lá. O que eu quero mesmo é prosperar nessa vida, usar da minha magia para prosperar nesse mundo. Mesma coisa, se você for usar uma magia para isso, vai ser muito mais útil você usar na sua magia elementos que para você intimamente tem relação com a prosperidade, do que simplesmente usar os elementos que uma outra pessoa vai te falar, que geram prosperidade. Isso faz sentido para vocês? Tá ficando bem claro, assim, a última lição de magia da jornada de tarô para desenvolvimento pessoal é essa que a deusa Sofia traz, né? Que o que importa mesmo é a dança né? A coreografia, a forma como você se relaciona com o mundo, é isso que diz de onde você vai chegar ou não, muito mais do que os elementos eles mesmos. Somos uma balança, meio termo, altos e baixos da vida, isso mesmo, né? Essa movimentação, o importante mesmo é saber dançar nessa corda bamba, né? E quem tenta ficar muito firme a uma coisa, eu sou assim, eu nasci, cresci, síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, problemas. Né? Dificilmente essa pessoa chega lá na experiência, né, da magia per se, né, a magia mesmo, a raiz da magia, que é essa magia da consciência, da alquimia interior. Vamos lá, que mais? Tatiana disse, super normal o humor oscilar, como as fases da lua. Exatamente, minha querida, como as fases da lua. Super normal, minha gente. E se é normal, né? Beleza, então é normal minhas emoções oscilarem, eu vou simplesmente fluir com tudo isso e deixar pra lá? Não, exatamente porque você flui, você vai buscar se conhecer. Quantas vezes, né, ao longo dessa jornada, eu estimulei vocês a ter um diário, né? Falar não é assim, meu querido diário, detalhar tudo. Não necessariamente, mas falar, tomar o hábito de criar um registro de como você se sente a cada dia, para você ir se conhecendo cada vez mais, né? Falei disso algumas vezes na nossa jornada também. Vocês vão perceber, né? E quem quiser, eu convido vocês agora a reverem, claro, no tempo de vocês, todas as lives anteriores, sabia? Porque chegar nesse mistério, vocês vão perceber, né? Como a jornada é uma espiral, vocês vão perceber que não é como uma linha, né? Em que só o que é anterior precede o que vem depois. Não é assim. Vocês vão perceber que essa magia da consciência em que a gente chega no final aqui da nossa jornada, ela permeava todo o cenário de todas as outras magias ou arcanos que a gente conheceu. Todas as 21 lives anteriores, no fim das contas, elas estavam permeadas por esse que é o mistério mais profundo, né? Então vamos lá, agora eu não queria, mas precisamos encaminhar para o fechamento da nossa jornada. De novo eu agradeço, né, por essa consciência de que termina uma jornada, a gente começa outra. Ainda não sei muito bem qual será, mas vocês vão me ajudar a definir como é que vão ficar aí nossas manhãs de domingo, o que nós vamos fazer a partir de agora, tá bom? Eu já tenho algumas sugestões, não digo nada, mas a gente vai conversar, eu não vou decidir isso sozinha, vai ser uma decisão conjunta. Eu, anciãs, vocês, vamos ver como é que nós vamos gastar essas manhãs de domingo agora, tá bom? Mas eu agradeço, viu? Eu agradeço quem topou esse desafio danado de perceber e conhecer o tarô não só como essa ferramenta que ele também é de olhar para o futuro, de tentar descobrir o que vai vir, mas principalmente, que era o meu grande objetivo aqui ao longo desse caminho todo, perceber como é que no presente eu já estou criando as condições, dependendo da forma que eu escolho de pensar, de sentir, de agir, para que o meu mundo esteja como está. E se eu estou fazendo isso, eu também sou capaz de movimentar, claro, dentro do meu raio de ação, a gente não é o todo-poderoso, o único, mas dentro do meu raio de ação, o tanto de coisa que eu posso fazer, né, para modificar as coisas como estão. E aí sim, né, não só ver o tarô como, eu vou ver como é que o futuro vai ser. Não, ver o tarô como é que eu vou manipular o futuro para chegar a ser talvez o mais próximo daquilo que eu quero que ele seja. Tá bom? Esse era o grande objetivo, mas não vou finalizar sem o que prometi, né? Então, mandem aí perguntas. Agora eu vou pegar esse tarô aqui, que eu super indico. Ele é o Legacy Tarô. Ele é do Marcelo Deldeb e da Pri Martinelli. Esse aqui é a versão legado, então ele é a versão só com cartas medievais. Olha o arcano do mundo, que lindo deles, olha só.
O arcano do mundo antigo, né? Tá vendo que ele mostra esse casal de criancinhas que a gente já tinha visto, inclusive, lá no arcano do sol. E eles estão segurando o reino dos céus, o reino de Jerusalém, né? O mundo significa, então, a forma como a gente, ao se empoderar da magia da consciência, a gente vai lá e é capaz de construir o paraíso na Terra. Olha que profundo, hein? É a magia de encontrar a paz interior, a alquimia perfeita interior. Então vamos lá, manda aí, ó. Eu vou responder, para a gente finalizar essa jornada em grande estilo, eu vou responder 3 perguntas. Então, 3 pessoas, as 3 primeiras pessoas que eu encontrar aqui, ó, que mandarem 3 perguntas, que mandarem uma pergunta cada um, por favor, eu vou tirar um arcano para essa pessoa, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode usar o arcano maior agora para entender melhor o cenário de alguém. Beleza? É tipo uma primeira, um cheirinho de lição de cartomancia com o tarô para desenvolvimento pessoal, beleza? Então manda aí, ó. Já pesquei uma. A Cris Becker, foi curta e grossa, gostei. Falou assim, ó, vida financeira. Então vamos lá, vamos pedir um conselho, né, Cris, pelo que eu entendi. Conselho para a vida financeira da Cris, vamos ver. Vamos tirar aqui um arcano maior, né? E aí, Cris, vou te sugerir o seguinte, o arcano que eu tirar para você, você vai lá, você vai ouvir sua resposta aqui, você vai lá e assiste a nossa live, tá bom? A live que eu fiz sobre esse arcano, e aí com certeza você vai ter mais indicações aí para melhorar a sua vida financeira. Então vamos lá, tarô, vida financeira da Cris. Qual é o arcano que representa com perfeição o melhor conselho nesse momento para ela prosperar? Vamos ver qual que vai ser. Vou tirar esse aqui para você, Cris, ó. Uau, mulher! Esse aqui é o arcano da torre, olha que lindo. Aqui o raio não cai na torre, não, ele cai na árvore, tá vendo? Antigamente, nos arcanos mais antigos, o raio caía era na árvore. Cris, hora de grandes mudanças, hora de quebrar todos os paradigmas. A torre, lembra? É aquilo que a gente constrói na nossa vida, que tá muito certinho, que parece que vai ser aquele caminho e pronto, acabou, né? Me formei, estudei, me formei, investi demais nesse caminho, então é esse caminho e pronto. E aí, às vezes, na vida vem o quê? Um raio da verdade que chama a gente pra, não se limite tanto, né? Não viva as coisas só nisso aí, não. Quem sabe tem outras perspectivas que você não tá vendo. Eu não vou te enganar, viu, Cris? Muitas vezes isso aqui chega como um grande baque, né? Que pode ser vivido como um sofrimento. Então pode ser, sei lá, a perda de um emprego, mas também aí você vai ver, você nem queria mais tanto aquele emprego, entendeu? É o fechamento de algum caminho que a espiritualidade fecha porque não ia dar nenhum lugar, né? Porque, na verdade, esse caminho estava mais te aprisionando do que te libertando, te abrindo possibilidades. Então, eu te chamo para ir ver lá a live da torre, para entender melhor como é que isso costuma acontecer. Pode ser um momento que gera um certo desbaratino, porém, ele libera o arcano que vem depois, que é a estrela. Ou seja, ele libera a sua essência, sabe? Para você... você é autônoma? Mulher, então muitas mudanças chegando, tá? Para a forma como você trabalha. De forma que você vai perceber que talvez um nicho para o qual você estava indo estava te limitando. Não é só isso. Você pode ter muito maior atuação. É um raio da verdade que chega e que libera a nossa essência. E que libera a gente para uma visão mais criativa e criadora do cenário que a gente tá bom? Então, resumindo, conselho da torre para você, para sua vida financeira. Se abra para caminhos que você ainda não tá vendo, porque, a vida vai mandar esses novos caminhos para você querendo ou não. Beleza? Ela, maravilha. Então tá bom. Vai lá, tá? Dá uma olhadinha, assiste a live da torre se você ainda não assistiu. Pode te ajudar bem aí, ajudar a abrir esses novos caminhos. Muito bom, grandes mudanças chegando aí pra Cris na vida dela. Vamos ver, vou dar tipo uma... Assim, vamos ver o que aparece, hein? Você é a melhor nas cartas. Sou não, querido. Mas muito obrigada. É bom ouvir de qualquer forma. Teve gente aqui, olha lá, bom dia, eu quero, depois teve Aline, vou conseguir o empréstimo para minha empresa? Ok, uma pergunta bem específica então agora, vamos lá? A Aline, ela vai conseguir o empréstimo para a empresa dela? Vamos ver. A Aline vai conseguir o empréstimo, tarô? Qual é a carta que responde para nós com perfeição essa pergunta? Ela vai conseguir o empréstimo para a empresa dela? Uma carta. Aí depois você me conta, tá? Quando é assim objetivo, eu gosto que me conta. Justiça. Caramba, vai sim.
Essa carta é um grande sim. É um sim sem muita emoção, né? É uma carta racional, ou seja, o movimento, né, da burocracia, da justiça envolvida vai pesar e medir na balança e vai te considerar adequada, tá bom, Aline? Acredito que você vai conseguir sim, para uma pergunta objetiva e prática, uma resposta objetiva e prática. A justiça ela é sempre assim. Mas, às vezes, ela implica alguma morosidade, alguma demora, ou seja, o tempo da justiça não costuma ser o tempo da nossa expectativa, da nossa vontade de que aquilo aconteça. Tá bom, Aline? Porque ela é fria, né? A nossa expectativa é fogo, a justiça é ar, então ela é calma, ela vai no tempo dela, mas você consegue, beleza? Resposta prática. Aí, se você quiser, ó, para fortalecer ainda mais esse movimento, vai lá e vê de novo a nossa live sobre o Arcano da Justiça, que pessoalmente é uma das minhas preferidas, se não a preferida. E por último, Shirley. Shirley perguntou sobre a vida amorosa. Que lindo! Sempre sinto falta dessa pergunta, porque é uma pergunta que, né, eu como cartomante recebo tanto na minha mesa. Amor e dinheiro. Amor e dinheiro, os grandes temas aí, pessoal. E eu também, né? A gente quer isso. Quem não? Então vamos lá. Vou sentir saudade. Tô até pensando em fazer uma live mais nesse formato aqui, viu? De ir tirando carta, conversando com vocês. Vocês participariam? O que vocês acham? Ficou me dispor vocês demais também, depois vocês falam. Então vamos lá, nossa última resposta para Shirley. Novidades na vida amorosa da Shirley. Ela vai ter novidades, Tarô? Conta pra nós. Vai ter... Olha, o tipo de novidade, Shirley, que o Arcano do Julgamento traz, é uma novidade não tão nova assim, tá? É uma carta que tradicionalmente na cartomancia, pra falar de amor, fala de amores do passado retornando. Eu sei que muita gente não quer nem saber de quem veio no passado já, porém, o bom do julgamento é que ele traz essa pessoa num novo formato. Ou então é uma pessoa que mudou muito com o tempo, né? E agora quer retomar as coisas, ou entender, ou até pedir perdão, né? É um anjo, olha lá, são anjos anunciando e os mortos subindo das tumbas, viu, Shirley? É por isso que eu falo que há uma tendência, sim, a novidades na área amorosa, até porque o julgamento é isso que rompe, né? Isso que chega e traz, trago verdades. O julgamento é assim. E que verdades são essas para sua vida amorosa? A retomada de um caminho com alguém do passado. Bom, se não tem ninguém aí do seu passado, a Shirley, resposta de Deus. Se não tem ninguém, tô entendendo que tem alguém aí do passado, né? Que é de seu interesse. Mas se não tiver, o julgamento pode estar falando de algum retorno kármico também, né? Ou dármico, né? Do caminho da sua alma, ou seja, se você acredita em reencarnações, pode ser alguém de um outro momento da sua alma que volta. Tá bom? E aí você vai sentir aquela coisa, né? Quem sabe, sabe. Quando é assim, gente, não tem dúvidas. Rola uma afinidade fora do comum, né? Algo muito, muito fora da caixinha mesmo, muito especial que acontece. E aí não há dúvidas, tá bom? Meus queridos, eu falei que ia responder 13, eu sei que tem mais um monte de gente aí, mas vou me ater, né, ao que eu falei, eu acho justo. Agradeço demais. A Tatiana falou que é uma ótima ideia para as lives, então tá bom. Eu acho legal também. Vamos ver como é que isso funciona. Mas eu também tô com a ideia desse oráculo. Ele chegou hoje. Eu achei um ótimo presságio. Oráculo da Mulher Selvagem. Vou ver como é que funciona ele. Quem sabe ele também me dá umas ideias pra gente, né? É isso. Muito obrigada, né? Tudo que é bom tem fim, mas tudo que é bom tem início também. Vocês são muito corajosos, muito corajosas de topar toda essa investigação aí profunda comigo. Espero que depois da live agora vocês vão lá no material que vocês geraram, né? E façam mesmo esse exercício de perspectiva, de que outras formas eu poderia ver minha própria história. Será que nesse lugar em que eu me vejo como vítima, eu não posso me ver como ativa, né? Nesse lugar que eu me vejo como ativa, será que eu não posso ver um pouco mais como é que o outro contribuiu para essa história toda, o ambiente? Faz esse exercício, tá? Múltiplos olhares, múltiplas perspectivas. E também múltiplas perspectivas culturais. Hoje eu citei aqui Krenak, Davi Kopenauá, Chimamanda, pessoas que me ajudam a ver também com perspectivas, com outros olhares muito diferentes do que em geral a TV, a mídia traz aí pra gente. Tá? Isso é magia, né? É a bruxa que está no meio do caminho, que está na encruzilhada, né? E o xamã também, entre a civilização e a natureza, ela sabe que, no fim das contas, quase tudo é perspectiva. Tá bom? E é isso. Um grande beijo e a gente se encontra. A gente continua se encontrando por aqui em outros formatos,
em outros trabalhos. Tchau, tchau!